Um acordo global foi assinado aqui em Paris na tentativa de reduzir as emissões de gases de efeito estufa e de lidar com os impactos das mudanças climáticas. Os 195 países signatários se comprometeram a agir no sentido de controlar o aumento da temperatura média do planeta. O desafio se impõe diante dos nossos olhos. Catástrofes naturais se tornaram comuns no noticiário. O mundo compartilha da mesma inquietação. O futuro parece cada vez mais incerto. À primeira vista, o aquecimento global se apresenta como uma marcha implacável, com um ano mais quente do que o outro sucessivamente. Como jornalista, algo dentro de mim impulsionava a busca por respostas diferentes. Mas é aquilo que nos une como seres humanos, a motivação maior para embarcar nessa viagem. Não podemos assistir calados à destruição do meio ambiente. E a cada descoberta, eu também me convertia numa guardiã do clima. Um sinal de como a emergência une os povos do planeta. Of course, it's a bit scary that the climate is changing, because it will affect the population and where we can live and where we can stay and how we can continue to be the world. The main concern is that the place people are living in the world today will not be available as it is. There will be a huge movement of people from one part of the world to the others, and we will get in these kind of conflicts between the local and the coming people. Cette accentuation des tornades, tous les événements, tu vois, qui sont, on ne sait pas vraiment si on en est la cause, mais sûrement. Et puis l'eau qui monte, toutes ces îles qui vont disparaître, cette fonte des glaces et tout, oui, c'est inquiétant. Diante de problema tão urgente e ameaçador, lideranças políticas do mundo inteiro não têm outra escolha senão o enfrentamento efetivo e imediato da questão. O número simbólico de 1,5 grau Celsius que dominou as negociações foi consolidado em relatórios posteriores do IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, especialmente o de 2018, que detalhou os impactos de um aquecimento acima desse limite. O documento mostrava que, acima disso, os riscos de colapso se multiplicam. Até 70% dos corais podem morrer, as safras agrícolas diminuem, milhões ficam sem água. Enquanto diplomatas discutiam termos jurídicos no ar-condicionado, os povos originários tinham muito a dizer. We ask permission of the ancestors of this land, Hoyewaya, to hear my voice, our voices, as we bring light to the darkness that has come over Mother Earth. Inamakaki wana unshiakit, wo tekika ed naji, our Mother Earth is crying. O protesto ecoou quando 300 indígenas ocuparam o rio Sena com a canoa global. O pajé norte-americano rezava: Criador do universo, pedimos perdão pela forma como maltratamos a Mãe Terra.
Anipi Kilewakonakashla, COP21 Kilewakonakashla, all the beloved relatives of France Kilewakonakashla. Esta canoa global, con esta canoa, con este remo, vamos a firmar un pacto que es de todos los pueblos indígenas y es cuidar a nuestra madre tierra, proteger a nuestra madre tierra, salvar a nuestros hijos, salvar el planeta. A imagem viralizou, mas seu apelo não entrou no texto final do acordo. Para en tu País es una campaña internacional en social media que ha buscado involucrar a diversos grupos de todo el mundo, de Mesoamérica, de Amazonas, de Indonesia, que hay problemas similares, que enfrentan amenazas similares y que ellos realizan una importante labor para proteger los bosques del mundo, ¿verdad? Sobre todo para proteger los bosques tropicales. Existe una creciente evidencia científica que dice que donde están los pueblos indígenas, donde a ellos se les permite cuidar el bosque, tienen derechos reconocidos, los bosques están mejor conservados. Ahorita en las conversaciones de las Naciones Unidas se habla mucho de carbono, de los stocks de carbono, de este tipo de proyectos. Los pueblos indígenas le están diciendo al mundo que es mucho más que carbono lo que se está protegiendo y lo que podemos perder. There is no power on heaven or earth that will stop our prayers, our prophecies, our ceremonies from complete victory in restoring and protecting and bringing unity to all our members of the human family. Aqueles em comunhão com a natureza nem precisam de equipamentos sofisticados para sentir os efeitos já evidentes. Os povos indígenas representam a ligação mais forte do homem com a terra e estão atentos aos sinais de deterioração do planeta. Fiéis às tradições, mas conectados ao século XXI, líderes indígenas de todos os continentes alertam para o tamanho do problema. As mudanças climáticas afetam na prosperidade e na segurança de cada um dos habitantes do planeta. O aumento na intensidade e na frequência de eventos como chuvas, secas e incêndios já está afetando lares e famílias em todos os países. No caso do Brasil, a preocupação maior é com a preservação das florestas. E nesse aspecto, as populações indígenas têm muito a nos ensinar. Fazendo o caminho inverso de antigos conquistadores, os indígenas visitam o velho continente com uma preocupação. Os territórios que eles protegem e conservam, graças a sistemas tradicionais de manejo da terra, estão ameaçados. O desmatamento é uma das causas mais importantes e também uma das razões do aquecimento global. As lideranças do Xingu denunciam como estão percebendo os impactos das mudanças do clima em seu cotidiano e em sua cultura. Não chutai já na pitanho, até hoje panipiti. Até hoje panipiti kata ewe que vem tua para se pai catena. Se conhece tapa aito. Até hoje panipiti kata pai pistar e pistar se pena aito eu. Rua pai uninho, kata nata ye ao de quem. Se pai aito ewe que vem tua pai eu, ya kata pai awitena aito eu kamane. Nessa até hoje panipiti kata. Kamane. Kamana atakali akatumpa intapa aitu. Ali autokawa katapa kali awawa atatakwe aitau si chapaye. O líder panamenho Cândido Mesua também foi direto. Onde há floresta, decidem sem nós. Para nosotros, ¿cómo enseñar algo que nosotros tenemos? Es como tenemos un vínculo espiritual con nuestra madre tierra, somos parte de ella y todos cumplimos un rol. Ese vínculo espiritual es que nos dice que nosotros no debemos afectar a nuestra madre tierra. Los recursos naturales son parte de nuestra vida y nosotros parte de ella. O rosto pintado indica um guerreiro a caminho da luta.
Mas dessa vez a batalha é no campo da diplomacia. O Pataxó Ranranran circula pelas salas de conferência internacionais com a desenvoltura de quem domina as leis da floresta. Hoje, claramente, mudanças climáticas na nossa aldeia já está impactando com a vida tradicional dos povos indígenas. Hoje, caçar, pescar já não é mais possível, as nossas nascentes de rio já estão secando e a floresta onde nós sobrevivemos dela, da comida, né, da água, já está se acabando devido ao desmatamento e queimadas. Acho que está faltando mais comprometimento, respeito e, acima de tudo, verdade. A nossa Mãe Terra está chorando, a nossa Mãe Terra está pedindo socorro. E só nós, seres humanos, que podemos ajudar ela. Chefes de Estado falam bonito, mas nas aldeias, os povos originários só veem destruição. As an indigenous person myself, just remembering our ancestral stories and the way the elders have always expressed themselves, I think the basic thing that our peoples, the knowledge that they share is the respect for the earth. For the Amazon, it's a concern from indigenous peoples all over the world. Everybody knows about the Amazon. They know that it's one of the great lungs of the earth, where we get our oxygen from, along with a few other forests around the world. But the Amazon is truly a very special place. So for our relatives, we look forward to solidarity, because mainstream media oftentimes is not covering these things. We're not hearing these stories. So it's really up to us to come together and make sure the stories come out so that we can fight together to save the Amazon and this world. Novo salto de prosperidade dependerá de planejamento e mudanças imediatas em modelos de produção e consumo. Governos podem incentivar o setor privado a promover os avanços necessários. Proteger e restaurar o meio ambiente deveria ser uma prioridade. Parte da resposta está na recuperação do verde. Especialistas como André Ferretti confirmam: recuperar ecossistemas é essencial para nos adaptarmos. O mundo já sente duramente os efeitos das mudanças climáticas. No Brasil, por exemplo, a gente tem visto enchentes em regiões que isso não era comum, secas extremas, como a gente tem no Sudeste. E o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa recuperar os ecossistemas, manter o bom funcionamento dos ecossistemas, para que a gente possa fazer o que se chama de adaptação baseada em ecossistema, que é manter o bom funcionamento ou restaurar as funções desses ecossistemas para que ele nos entregue os serviços ambientais essenciais à vida na Terra. E com isso a gente consegue proteger as comunidades, a civilização humana dos impactos drásticos das mudanças climáticas. O conceito de desenvolvimento, ele mudou dos anos 50 para cá. Se nós formos comparados no século passado para cá, esse conceito de desenvolvimento mudou, ele é muito mais amplo agora. Então, o que nós precisamos é encontrar um desenvolvimento, um caminho para o desenvolvimento do século XXI e não ficar baseado no que era um desenvolvimento nos séculos XIX e XX. Enquanto governos exibiam gráficos de redução do desmatamento, ONGs mostravam fotos de queimadas. No Xingu, elas aumentaram 82% 2 anos depois. Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental, analisou na época. As mudanças climáticas já são visíveis tanto em vários eventos extremos que a gente vê acontecer mundo afora, quanto localmente para várias comunidades que já sentem a diferença, né, da época de seca, da época de cheia dos rios, da época de plantio das suas roças. Acho que é uma questão que hoje o mundo inteiro já reconhece como uma realidade. O grande desafio é conseguir fazer uma mudança no nosso modelo econômico e privilegiar fontes alternativas de energia, uma economia de baixo carbono, reconhecendo a importância principalmente das florestas tropicais nesse balanço climático global. A terra, pela Constituição brasileira, ela precisa ter uma função social, e a função social dela é a produção. E para produzir alimentos é fundamental que você tenha, né, a riqueza do solo, que você tenha água de boa qualidade. Então conservar a floresta, que é o que ajuda a manter a integridade do solo e a água de boa qualidade, é fundamental para a produção agrícola.
O Brasil reduziu emissões de desmatamento, mas não valoriza a floresta em pé. O executivo americano Steve Schwarzman denunciou: a Amazônia é como os Estados Unidos de 1800, território indígena ameaçado. Hoje, com o desmatamento 59% maior em relação a 2023, suas palavras soam como um alerta negligenciado. A ciência assim, atual está apontando de que entre redução do desmatamento e as emissões do desmatamento e sequestro de carbono, o restauro de áreas degradadas a nível mundial, se pode reduzir ou compensar ou remover até 30% das emissões anuais no planeta. Ou seja, é um componente fundamental para se resolver a questão, a crise de mudança climática no planeta. Não tem solução sem solução para as florestas, principalmente as florestas tropicais. A Amazônia, de modo geral, está mais ou menos na situação onde os Estados Unidos estavam por volta de 1800. Naquela época, grande parte da terra dos Estados Unidos, no atual Estados Unidos, oeste do rio Mississippi era tido como território indígena, Indian Territory. O Brasil está nessa situação agora. A questão é como é que vai ficar no futuro. Então, quando se ouve que o governo prepara decretos para permitir a construção de hidrelétricos dentro das terras indígenas, que o Congresso quer passar uma emenda tirando a autoridade do Executivo de fazer a demarcação, é muito preocupante, além dos diversos projetos de estrada, de infraestrutura, de mineração. Voltei ao pavilhão Paris-Le Bourget em 2023. O mesmo auditório que havia vibrado com o acordo voltou a ser um centro de convenções trivial. Das 196 promessas nacionais firmadas ali, apenas 24 avançavam no ritmo necessário. Carlos Rittel, à frente do Observatório do Clima, na época, afirmou: Paris foi o diagnóstico, agora estamos na UTI tentando evitar a falência do sistema. Ou a gente segue um caminho diferente de desenvolvimento efetivamente sustentável, que reduz emissões de gás de efeito estufa, ou o preço que a gente vai pagar, os impactos serão muito grandes. Impactos para as pessoas, para o meio ambiente e para a economia do país. As mudanças climáticas são o maior desafio da humanidade nesse século. Dizem respeito à nossa saúde, nossa segurança hídrica. Vamos ter água para beber? Teremos produção de alimentos suficiente para atender as necessidades de alimentação da população mundial? Teremos energia suficiente? Vamos produzir de uma maneira mais sustentável, causando menos impactos para o meio ambiente? Vamos passar ou não por transformações no clima que vão multiplicar os desastres naturais que a gente já vê em todo o mundo? Enchentes, tempestades, secas, desertificação, tornados. No Brasil, o principal problema que a gente tem no Brasil é que a gente tem a cultura da abundância. Parece que nada acaba. A água nunca vai acabar. O Brasil possui as maiores reservas de água de todo o mundo, as maiores bacias hidrográficas. Floresta nunca vai acabar porque a gente possui as maiores extensões de florestas em todo o mundo. Na verdade, isso é uma falsa impressão. O que a gente vê é que hoje, regiões que aparentemente são muito desenvolvidas, onde não haveria problema, como, por exemplo, o fornecimento de água, estão passando por uma crise hídrica. Sudeste do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro e outros estados. Floresta, que a gente parece que resolveu o problema, já diminuímos muito o desmatamento na Amazônia. Parece que muitas vezes isso é discutido como se a gente tivesse resolvido o problema. Não, o Brasil reduziu taxas anuais de desmatamento na Amazônia, mas o desmatamento aumenta a cada ano. A área de floresta destruída está aumentando. E está aumentando uma velocidade que torna o Brasil o país que mais destrói florestas no mundo todo, na Amazônia, no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, nos Pampas, em todas as regiões. O que a gente precisa entender é que, primeiro, nós temos problemas ambientais seríssimos, esses problemas ambientais nos afetam. Floresta é água. Sem floresta, não tem água. O clima mais difícil, isso agrava toda essa situação.
A gente tem que combinar o olhar, tem que ter um olhar literalmente holístico sobre tudo, para definir novos caminhos. Mudanças climáticas são o maior desafio da humanidade, dizem respeito à nossa água, comida e energia. Hoje, suas palavras ecoam como profecia. As mudanças já são visíveis mesmo na estação de esqui mais alta da Europa. A cada temporada, 300 mil esquiadores vêm até aqui aproveitar a neve, um artigo cada vez mais raro e mesmo incerto. If we compare the current situation with what happened 20, 30 years ago, of course we have less snow than before. But anyway, we still can offer good ski conditions from November till May. But this is an exception because we are at 2,300 meters. That's the altitude of the village. Some resorts already have problems and some of them have closed already. And of course, in the future, I mean, within 20, 30 years, most of the ski areas which are located under 1,500 meters will of course have to close or change their business model and offer more activities outside of skiing. We had 2 glaciers with summer skiing until 2000-2001, so it was interesting to ski. Even 40 years ago we could ski 365 days a year. Now it's not possible anymore because of the global warming. You can see and feel the nature when you are here in the mountain, and you understand better the changes when you see the global warming and the less snow. They have to respect the mountain and the nature in general. Now, since 10 years, we see that everything happens very faster than usually. Like less snow is melting faster, and the beginning of the season is usually a bit late in the season. I am here since 37 winters now, and I saw a lot of, we have 3 glaciers at the top. This one moved back, but it's terrible. One moved back on 37 winters for 100 meters and lose 20 meters drop. It's a disaster. If we continue like this, we think still 20 years and all the resorts on the 1,800 meters high stopped. It will be finished. Just behind me, the mountain behind me, normally we can ski on it. We can ski on it. Off-piste in this period. But look now, there are only stone, no snow. It's like this since 7-10 years. Pour nous, c'est inquiétant. Pourquoi? Parce que s'il n'y a plus de neige, il faut qu'on change de métier. Il y a moins de neige, mais bon, ça dépend. Ça dépend des années. Ça change vite. Mais il y a moins de neige, il fait plus chaud pour l'instant. Na poluída Baía de Guanabara, o estivador Cícero Matiasso observa. Antes, golfinhos nos acompanhavam, agora só vejo lixo. A gente trabalha na área de meio ambiente. Eu sou gestor ambiental desde 2008 e a gente está fazendo estudos sobre como é que anda a situação do recolhimento de resíduos no planeta, o que está sendo evoluído, o que está sendo feito. Infelizmente eu fico triste de falar na água da Baía de Guanabara. Antigamente eu via golfinho, antigamente eu via baleia. A baleia entrava dentro do cais. Eu estou no porto desde 1972, conheço o Porto a fundo, cada pedra daquele lugar. Não, o resíduo não vem do navio. Eu fico triste, falar, o resíduo é nosso, o resíduo vem da nossa casa, o resíduo vem do nosso quintal, o resíduo vem da nossa rua. Quem gera esse resíduo somos nós, que a gente joga na rua, e o que a gente joga na rua, ele tem que escoar, então ele escoa para o mar. E os nossos canais, nenhum tem uma cancela de contenção de resíduo. Não sei porquê, se falam tanto, se fazem tanto, mas uma cancela, uma coisa fácil.
Não sabe como fazer? Vai em Santos, copia. O canal de Santos tem peixe. Eu acho que não existe projeto para se fazer limpeza ambiental. Pode-se fazer um projeto para limpeza de resíduos. Limpeza ambiental para fazer no Rio de Janeiro vai se levar mais de 50 anos. E outra coisa, não se tira mais resíduo da Baía de Guanabara. Pode tirar o que você está vendo no espelho d'água. Um copo, uma garrafa, um pneu que não desceu. Mas para você tirar o resíduo da Baía de Guanabara, você tem que usar robótica. E a robótica é um preço absurdo. Tem que trazer robótica para você poder colher o resíduo. Mas se você conseguir tirar esse resíduo da Baía de Guanabara, você pode ter certeza que 70% dele é reciclado. É resíduo que você aproveita. O que acontece? O saco plástico está matando peixe, está matando a gás. O combustível do mundo é a água. Com a água você cozinha, você lava, você faz roupa, você prepara produtos químicos, você faz tudo. Se o combustível acabar, não adianta eólico, não adianta nada, não adianta petróleo, não adianta nada, porque o combustível do mundo chama-se água e a gente tem que dar valor à água. E nós temos a maior nascente. Uma vez, o Roberto Carlos falou uma coisa, não vou falar como música, eu não sou cantor, mas vou falar como poema. A Amazônia, pulmão do mundo. Pô, a gente tem que cuidar da nossa casa. O pessoal vem de fora cuidar da nossa casa, a gente não cuida. Nós estamos parecendo que nós somos inquilinos. Nós não somos brasileiros, nós somos inquilinos. Então o que o inquilino faz, ele não quer nem saber. Ele vai te entregar a casa, ele entrega ela toda quebrada, toda de cabeça para baixo. Aí você vai dar uma multa nele para ele poder reformar a casa. Mas quando ele for reformar a casa, já é tarde. A gente tem que fazer hoje, ensinar nossos filhos hoje, para amanhã a gente... Mesmo que saia dessa era, que ninguém é eterno, mas você deixou pelo menos alguma coisa para quem está dando a continuidade. É que eu falo em casa, meus netos é minha herança, meus filhos foi meu prazer. Os filhos dos meus netos, quero ouvir dizer, poxa, meu bisavô era um cara legal. Sister Jayanti, da organização Brahma Kumaris, resume: o consumismo não preenche nosso vazio interno, mas esgota a terra. In fact, spirituality has everything to do with climate change, because the climate change is a direct outcome of the spiritual crisis that humanity is going through. We've forgotten about our own inner spiritual identity. We've forgotten how to link with the Creator up above. And that means that we're empty inside. And because of that emptiness, we've thought that we can buy more, produce more, collect more, accumulate more. And so consumerism and materialism has tried to fill the empty space that we have inside, but it can't. And so we keep getting more and more and more. And of course, the earth cannot support that. It's not possible. At the present time, the amount of resources we're using is equivalent to 1.5 times what the planet can support. And so the spiritual crisis has actually led to the climate change crisis. Essas vozes reais, registradas por nossa equipe, provam: o tempo das promessas acabou. Os últimos 8 anos foram os mais quentes já registrados. Calor extremo, derretimento de geleiras e oceanos mais ácidos mostram: a Terra está febril. Cientistas constatam que ultrapassamos 6 dos 9 limites seguros para a humanidade. Enchentes históricas na Alemanha, incêndios na Austrália, furacões no Brasil. Eventos extremos que antes eram raros, agora fazem parte do cotidiano. A natureza está nos enviando mensagens urgentes em forma de catástrofes. O IPCC calcula que temos até 2030 para cortar emissões pela metade. Cada fração de grau importa. 1,5 grau Celsius já traz impactos graves. 2 graus Celsius a mais seriam catastróficos. E o tempo está se esgotando.
Uma primeira resposta política internacional às mudanças climáticas nasceu no Brasil. As sementes desse despertar foram plantadas na Cimeira da Terra, em 1992. Mas até hoje, o planeta segue em risco. Paris foi o primeiro pacto assinado sobre o clima desde o Protocolo de Quioto, em 1997. E também o primeiro a propor um compromisso geral de combate às emissões de gases de efeito estufa. Os governos se comprometeram através das INDCs, contribuições pretendidas nacionalmente determinadas. Elas devem vigorar até 2030 e estão sacramentadas no acordo aprovado por unanimidade durante a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a Conferência das Partes, ou COP. Desde então, cada país determina voluntariamente o âmbito de suas prioridades, de acordo com circunstâncias e capacidades locais. E então ratifica as metas assumidas. Enquanto os países ricos emitem mais gases de efeito estufa, nações pobres sofrem primeiro. Ilhas desaparecem, colheitas diminuem, migrações climáticas aumentam. Esta não é apenas uma crise ambiental, é também uma crise de desigualdade. Ainda podemos evitar o pior. Tecnologias limpas existem, soluções naturais estão disponíveis. Falta decisão política e mobilização global. Esta década definirá o futuro da civilização humana. J'aimerais qu'on sauve la Terre, parce que nous, on fait partie de la nature. Nous, les êtres humains, on fait partie de la nature. On peut marcher dans la rue, on peut soi-même changer ses habitudes de vie, mais aussi on peut exiger que les politiques prennent des décisions en lien avec la crise climatique. Oui, il y a des gens qui ne croient pas au changement climatique, mais c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'y croire et parce qu'on leur vend des mensonges en fait. Et il faut se baser sur les recherches scientifiques qui sont faites en ce moment. Et il y a énormément de preuves scientifiques et mesurées qui nous montrent qu'on est en train de complètement dérégler le système climatique sur la planète. Há 40 anos, o gelo marinho do Ártico tinha o tamanho da Austrália. Hoje perdeu quase metade de sua extensão. O derretimento acelera o aquecimento global e ameaça ecossistemas inteiros. On est ici parce qu'on est la jeune génération et qu'on veut défendre, une planète plus, plus saine et voilà, et faut se faire entendre au bout d'un moment, donc c'est la première fois qu'on vient manifester, mais on est très contente d'être ici. Je pense qu'il manque d'être entendu, il manque que l'État nous entende un petit peu plus, nous les jeunes, parce que c'est nous les jeunes qui allons être impactés en premier, et voilà. Et si on peut faire ça dans la joie et la bonne humeur, c'est bien. Je pense que c'est le mot d'aujourd'hui, la bonne humeur. Alors là, nous, on représente les 1% qui vont tout bousiller. On se fout complètement des 99% de la planète. On va faire des voyages partout, on va consommer à fond, on va se sucrer avec le glyphosate. Voilà, notre programme, c'est continuer comme avant et accélérer. Ah bah oui, comme citoyen, c'est le contraire. Nous, on veut que les 99% puissent vivre sur une planète vivante. Donc, qu'on arrête de consommer, pas de croissance à tout va, pas de voyage partout, on arrête l'extraction de tous les combustibles fossiles et on change de mode de vie pour avoir une planète vivante et solidaire. Em novembro de 2021, a mídia cobriu com muita expectativa a COP26. A Conferência da ONU para o Clima trouxe avanços importantes ao incluir pela primeira vez a intenção de promover o abandono progressivo de energias fósseis, como explica Lúcia Müsel, que acompanha as negociações há mais de uma década. Teatro de grandes anúncios e coalizões internacionais, a COP sozinha não deu conta do problema.
Mas o Acordo de Paris continua sendo uma referência, mesmo que suas ambições pareçam cada vez mais longe da realidade. Ações de mitigação, adaptação e indenizações às nações mais vulneráveis continuam na pauta, no momento em que a juventude não aceita mais discursos vazios. Pode parecer que não para o grande público que acompanha isso apenas alguns dias por ano, né? Mas como a gente sabe que essas conferências acontecem todo ano, a gente que depois de 12 anos cobrindo esse assunto, a gente consegue ver que há sim muitas evoluções nesse tema. Os países foram tomando consciência diante desses fenômenos extremos que acontecem com cada vez mais frequência. O problema é que a gente fala disso com frequência, né? São quase 200 países que estão sobre a mesa, mas nem sempre a gente para pensar no que isso representa. 200 países tentando chegar a um consenso. E ao longo dos anos a gente percebeu sim que os interesses desses países menores foram sendo considerados. O desenvolvimento gera emissões. Sempre vai gerar. O desenvolvimento são indústrias que estão funcionando, indústrias que são criadas para fabricar estradas, né, para produzir maquinário necessário para o Estado mesmo funcionar. Então, quer dizer, o desenvolvimento ele vem às custas de muita poluição, de muita emissão. E esses países em desenvolvimento se estimam no direito de poderem atingir o desenvolvimento um dia. O problema é que o que os cientistas falam que é preciso ser feito não condiz com aquilo que está sobre a mesa nessas conferências. Isso está bastante claro, está já uma evidência da ONU com a qual se trabalha nessas conferências, né? As promessas dos países não atendem à urgência climática. Esse é o grande problema, né? Quando a gente pensa nas novas gerações e a gente vê os jovens tão revoltados nas ruas, com toda a razão, porque os jovens estão muito mais informados sobre isso do que uma pessoa como eu estive na minha juventude e ainda menos meus pais, meus avós, né? Então eles têm essa consciência, eles aprendem sobre isso desde a escola. Eles sabem muito bem que os líderes políticos não estão à altura do desafio. É uma raiva, é uma indignação que é muito compreensível, né? Há o consenso de que é preciso fazer e fazer muito para que o mundo seja um lugar habitável até o fim do século e ainda mais depois de 2100, né? Que a gente nem começou a falar ainda nessas conferências. Esse 1,5 grau ainda não foi abandonado e eu acho que essa é a grande vitória que a gente pode celebrar hoje. Os mares absorvem 90% do calor excessivo. Como resultado, corais branqueiam, peixes migram e tempestades se intensificam. O nível do mar subiu 10 centímetros na última década, ameaçando cidades costeiras. Do Chile à Califórnia, reservatórios secam. Na África subsaariana, os desertos avançam. 2 bilhões de pessoas já sofrem com escassez hídrica. A agricultura global está em risco. Incêndios florestais e poluição urbana pioram com o calor. Em 2022, a Índia registrou temperaturas de 50 graus Celsius. Cidades como São Paulo já ultrapassam 200 dias por ano acima do limite estipulado para a qualidade do ar. 1 milhão de espécies podem desaparecer até 2050. Abelhas, recifes de coral e florestas inteiras estão em colapso. Perdemos não apenas biodiversidade, mas também serviços ecológicos essenciais. A Amazônia libera 20 bilhões de toneladas de água por dia na atmosfera, regulando as chuvas em todo o continente. Seu desmatamento pode transformar a floresta em savana, alterando o clima global. Terras indígenas estão entre as áreas mais preservadas do planeta. Povos como os Yanomami, Kayapó e Munduruku protegem 25% do carbono florestal mundial.
Seu conhecimento ancestral é essencial para a conservação. 17% da Amazônia já foram desmatados. Ao atingir 25%, o colapso será irreversível. Acabar com os desmatamentos na Amazônia, ele exige uma série de medidas. Não existe uma ação que a gente possa tomar que leve ao final do desmatamento na Amazônia. Então, nós precisamos desenvolver diferentes estratégias para os diferentes atores que ocupam essa imensa paisagem, né? No caso dos assentados de reforma agrária, por exemplo, hoje nós temos 40 milhões de hectares de área no bioma amazônico coberto por assentamentos de reforma agrária. E nesses 40 milhões de hectares ainda restam 20 milhões de hectares de floresta. Então, se nós conseguirmos desenvolver um modelo econômico que torne essas áreas abertas mais rentáveis, né, nós vamos conseguir também manter essa floresta verde. Então, um dos desafios, por exemplo, é desenvolver economicamente essas famílias para que elas possam se inserir nesse cenário, não como agentes do desmatamento, mas sim como agentes da preservação. Nós não temos a opção de seguir o mesmo caminho. Nós vamos ter que seguir a mesma busca da prosperidade, mas por um outro caminho. E esse outro caminho, ele passa por um novo jeito de ver as coisas e de uma nova maneira do homem se relacionar com o meio ambiente. No fundo, o ser humano é guiado por um instinto de sobrevivência. E é isso que eu acho que, mais uma vez, vai levar a gente na direção certa. Projetos de manejo sustentável de açaí, borracha e castanha geram 3 bilhões de reais por ano, sem desmatamento. Estudos do Instituto iAmazon mostram que a floresta em pé vale 7 vezes mais do que derrubada. Movimentos indígenas monitoram 800 mil quilômetros quadrados com drones e celulares, uma combinação poderosa de tecnologia e tradição. Ignorar os desafios climáticos internacionais não é mais uma opção. Nas metrópoles, a reaproximação com o verde traz conforto. O homem busca a natureza como pode. Mas no momento em que o clima passa por uma fase crítica, os esforços coletivos não estão garantidos. Apesar de toda a informação disponível, mudar o curso dos acontecimentos climáticos ainda está nas mãos de poucos. Mesmo que muitos possam ser atingidos pelas consequências do aumento das temperaturas. Diminuir o sofrimento de comunidades impactadas deverá ser uma das batalhas desse século. I am here as a research scientist. I look at changes in the landscapes in relation to climate change, in relation to globalization and land use. There are many different scales of impacts that people are living. I think the main thing is everybody is exposed to some ways of the climatic events. So it's affecting the daily life, or the farmer in Kenya, or the people living in Sao Paulo. IRI, the Institute of Research on Climate Society, looks at these complex interactions of climatic events and the capacity of society to respond to that. IRI is one of the few institutions that start looking at the nexus of climate and social responses, what now we know as adaptation and mitigation. The bringing information from the ground to policymakers living in Sao Paulo, in Brasilia, or in New York, or in London, it's a process that still has
long way to go. The US and China are the major countries emitting CO2. Issues of what to do with hurricanes, what to do with sea level rising was less antagonized. Countries had to face reality. And reality is that the number of the refugees, environmental refugees in these countries will increase. Every country, the ones who, regardless of who is the president, who are the politicians, they have to face reality. They have to do something to alleviate the crisis that the climate change will bring. So that's being optimistic or being realistic, both can be combined. Contrariando o pessimismo vigente, crescimento econômico e proteção ambiental não são necessariamente conflitantes. Pesquisas recentes mostram que é possível desenvolver mantendo a poluição estável. Para frear a emissão de gases que aquecem o planeta, como o dióxido de carbono, os países deverão dar lugar a fontes de energia renováveis, como solar, eólica, hidráulica e os biocombustíveis. Processos industriais e agrícolas também precisam evoluir. Esse desafio do clima, essa transformação no modelo de desenvolvimento, ele é, na verdade, uma oportunidade. Por exemplo, nos últimos anos, assim, o nosso PIB é baseado no consumo. A gente tem que pensar agora numa produção, no PIB baseado no investimento, em uma infraestrutura, mas uma infraestrutura que a gente pensa em mobilidade, que você pense em modelos de agronegócio que conciliem produção com proteção, reflorestamento. As escolhas e as decisões políticas e econômicas que a gente faz hoje vão impactar, né, o mundo que os nossos filhos, né, as crianças vão herdar. O Brasil recebe irradiação solar equivalente a 50 mil vezes o consumo nacional de energia. Um único dia de sol no Nordeste poderia abastecer o país por 2 anos. Ainda assim, menos de 3% da matriz energética vem dessa fonte limpa e abundante. Em Badla, no Rajastão, 14 mil campos de futebol cobertos por painéis formam o maior parque solar do mundo. A Índia saltou de 20 gigawatts para 70 gigawatts em apenas 5 anos, prova de que a transição energética pode ser rápida quando há vontade política. Well, see, there are certain technologies, and a couple of these technologies are very, very much matured and are at par with conventional power. For example, you can use a solar cooking box, which is $50 or $100 or $80, and you can cook your food with the sunshine. This is very economic, very cost effective. Photovoltaic has also drastically come down in the price, and I would say in a rural setup where there's no electrical setup, photovoltaic can be cost comparative to conventional power generation. And I'm using a solar hot water system, which also has a payback period of 2, 3, 4 years. So I would say renewable energies are no more that costly as they have been. And they are really an alternative to conventional power production. Of course, you could do a lot. I think Brazil is already doing quite a lot. I was there last year, and I was also at Rio at the summit. And Brazil is a favorite country because you have sunshine, you have a lot of biomass, so you can do a lot with sugarcane. I think already a lot is done. And you have a lot of ocean, so you can use the power of the ocean and wind. So you have a big potential there, and it would be possible for Brazil to go completely to renewables. We all hear how dramatic is the outlook if we're not going to change. So people should be aware that basically the survival of humanity is at stake, and everybody will be affected. Climate change is not stopping somewhere in India or in Australia. It will affect everybody. Once people understand the consequences of climate change, I'm sure they are willing to
change their lifestyle, change their behavior, change their awareness, and sort of look into alternatives. And I just read the figure that about 80% of the population, that was some polling was done, 80% of the people are ready to invest into climate protection. Turbinas no mar, onde os ventos são 50% mais fortes, já abastecem milhões na Europa. O Brasil começa a explorar seu potencial de 700 gigawatts offshore, suficiente para atender 3 vezes a demanda nacional atual. Baterias de sódio, hidrogênio verde e sistemas híbridos revolucionam o armazenamento. No Ceará, um projeto piloto utiliza sal fundido para armazenar energia solar por até 18 horas, solucionando o problema da intermitência. A transição energética criará 38 milhões de empregos até 2030. Pedalando mais de 6 horas por dia, Suzanne Bruch planejou atravessar os 24 mil quilômetros que separam Glasgow, na Escócia, da África do Sul. A viagem é uma forma de apresentar à sociedade um estilo de vida sustentável e independente. We are riding on electric bikes. They have a 500-watt motor in the bottom bracket. This is what we use this trailer for and the solar panel. This can be tilted, so the sun gets into the solar cells in the right angle. What we have here is a little charger that connects the solar panel to the battery and charges the battery. Of course, we need some time to do that, about 10 hours or a bit more, with good sunlight for a 400-watt-hour battery, which gives us, with all this weight and all this stuff, about 50 kilometers. We can recharge while we're cycling because we have spare batteries. So we have one battery in the bike that we use for riding, and then we have a second battery that we recharge on the trailer while we are going. Basically, it's a normal electric bike with the trailer attached to it, and that gives us a lot of freedom because we can travel for days without being in any city or in any place where there are power outlets, because we can produce our own energy. Solar panels have dropped by price by 80% over the last 15 years. And I think that trend will carry on as we invest more money into green technologies, as we invest more money into buying solar panels. The price will keep coming down. I think our role as consumers is to change. I don't think government and I don't think big business will change anything. I think governments change because big business is their driver. But we need to understand that we drive big business. We are the consumers. We buy products, we buy services from these companies. And I think we forget that. I think collectively we can change. I think with the age of information, the age of the internet, I think where there's so many different people throwing different ideas into a hat and sharing ideas, I'm hopeful that we will find the solutions. There's too many big solutions that need to be found for too many big problems. And sometimes we only look at one or we look at two, but we need to understand that they're all part of one big net. All the ecosystems, if it's the oceans, if it's the energy, if it's the atmosphere, if it's soil degradation, these are all things that are important and not one of them can be left. If we leave one behind, we will not survive. We need to have a plan that ties all of these things in. That's only one small part, but if everybody sees what I'm doing and goes home and puts 1 or 2 lights off or uses a little bit less energy, that makes the difference. Like if you throw a stone into a pond and the rings go out, that's my ethos. It's not about what I can do as one person. It's about
how much I can affect other people and what they do. Entre 2019 e 2022, o desmatamento médio anual no Brasil foi 75% maior do que na década anterior. Nesse mesmo período, o orçamento do IBAMA caiu 35% e as multas ambientais despencaram 85%, um retrocesso sem precedentes na política ambiental. O agronegócio perdeu 17 bilhões de dólares em exportações devido a boicotes internacionais. Secas recordes ligadas ao desmatamento reduziram a geração hidrelétrica em 25%. A economia não prospera em um planeta doente. Mitigar os efeitos das mudanças climáticas é a restauração, é plantar árvores. Toda árvore plantada faz diferença. E você pode plantar árvores em áreas que obrigatoriamente teriam que ser restauradas, né, que estão degradadas, por exemplo, que são as nascentes, as margens de rio, as encostas, os topos de morro. Mas você pode plantar uma árvore no seu jardim, você pode plantar uma árvore na praça, né, do seu bairro e contribuir também com a melhoria do ambiente na sua cidade. E na minha avaliação, eu acho que o mundo todo deveria se unir e fazer um grande time mundial de plantadores de florestas. Aí nós efetivamente vamos contribuir com a mitigação das mudanças climáticas e a minimização do aquecimento global. Porque a árvore, quando ela cresce, né, ela capta CO2 do ar, né, da atmosfera, e armazena esse carbono no tronco. Então ela faz é como se fosse um filtro, né, que capta o carbono e fica para si. E é essa uma das grandes ações que nós precisamos. Nós precisamos tirar esse CO2, esse carbono que provoca o aquecimento global da atmosfera. E a árvore faz isso para a gente. Então basta plantar. O Brasil, ele está, digamos, na lista, né, não tão bacana, né, exatamente pelos índices de desmatamento que nós temos, né, mais precisamente na Amazônia, mas não só na Amazônia, né, outros ecossistemas, outros biomas estão sendo desmatados. E ao desmatar, né, vegetação, mas também floresta, principalmente floresta, você faz com que o carbono vá para a atmosfera e emita, né, muito carbono. Então, a preservação das florestas, independentemente do bioma que você esteja, é fundamental. E aí as pessoas podem contribuir assim, preservando a floresta que eles têm perto da sua casa, fazendo uma ação para criar unidades de conservação, porque nós precisamos muito ainda criar parques, reservas, né, áreas que realmente fiquem para preservação. Então, essa moeda tem de fato dois lados, a preservação das florestas e a restauração do que foi degradado. O presidente americano Donald Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris, revertendo 128 regulações ambientais. Joe Biden retomou a liderança climática, mas teve seu poder limitado pela Suprema Corte. A polarização ameaça o combate global às mudanças climáticas, com a volta dos republicanos ao poder. Enquanto governos federais vacilam, estados e cidades assumem a liderança. A Califórnia, com a quinta maior economia do mundo, adota metas climáticas ambiciosas. No Brasil, governadores da Amazônia Legal criaram uma força-tarefa contra crimes ambientais. Novos governos na Colômbia, no Brasil e no Chile reacendem a esperança. O Fundo Amazônia foi reativado com 3 bilhões de reais. Mas o tempo é curto. A cada ano perdido, a conta climática se torna mais alta e mais difícil de pagar.
75% das doenças emergentes vêm de animais. Quando derrubamos florestas, vírus saltam para humanos. A saúde do planeta é a nossa saúde. Cientistas alertam: pandemias serão mais frequentes. As mudanças climáticas amplificam esse risco, alterando padrões migratórios de espécies. Apesar dos alertas, o comércio ilegal de animais silvestres continua. Em 2021, o IBAMA apreendeu 28 mil animais no Brasil. Mercados na Ásia ainda misturam espécies em condições precárias. Médicos e biólogos adotam a abordagem One Health. Saúde humana, animal e ambiental são interdependentes. Preservar florestas custa 100 vezes menos do que lidar com pandemias. Sem mudar nossa relação com a natureza, novas pandemias são inevitáveis. Em 2018, uma adolescente sueca com tranças começou a faltar às aulas para protestar. Em poucos meses, Greta Thunberg inspirou milhões em 150 países. Seu discurso na ONU, Como Ousam?, ecoou como um grito geracional. Todas as sextas-feiras, estudantes deixavam as salas de aula. Em 2019, 6 milhões foram às ruas no maior protesto climático da história. De que vale estudar para um futuro que pode não existir, diziam os cartazes. Na Alemanha, jovens processaram o governo por ameaçar o seu futuro. No Brasil, a juíza Clara Marques decidiu a favor de 7 crianças. O Estado deveria proteger a Amazônia para as próximas gerações. TikToks sobre crise climática já somam 14 bilhões de visualizações. Aplicativos como Countdown mostram emissões em tempo real. A geração Z está reinventando o ativismo, misturando protestos e hashtags. Enquanto líderes discutem prazos distantes, jovens agem agora. Plantam árvores, limpam praias, pressionam empresas. Seu lema: ninguém é pequeno demais para fazer a diferença. O futuro pertence a eles. O papel do jovem é fundamental, porque é o jovem que vai construir o futuro que a gente quer. Então a gente está aqui para botar pressão nos nossos governantes, mas para também entender o que os jovens estão fazendo no mundo inteiro e o que a sociedade civil está fazendo, para a gente poder somar e multiplicar o que tem sido feito no Brasil também. O Engajamundo é a melhor prova disso. A gente já tem uma rede de mais de 600 jovens no Brasil inteiro, são mais de 100 voluntários trabalhando em 15 estados diferentes. A gente trabalha com mobilização, ações de ativismo, formação e participação em processos internacionais. Então a gente faz essas formações a nível nacional e ações de ativismo, constrói posições fortes e traz para as conferências da ONU relacionadas não só a clima, mas desenvolvimento sustentável, habitação e gênero. Na verdade, eu acho que foi a geração que veio antes da que é jovem agora, que foi negligente e deixou acontecer. Agora cabe a nós pegar o bastão e assumir a bronca de que a gente que tem que resolver esse assunto. Eu acredito que a solução está em cada um de nós. Então eu acho que sim, a gente tem que botar pressão nos governos, mas que se cada pessoa tiver entendido o seu papel dentro dessa solução, a gente nem precisa dos governos para resolver esse assunto. Então eu acho que sim, a conscientização é o caminho e que se todos os jovens do mundo estiverem conscientizados e fazendo a sua parte, a gente consegue sim chegar no futuro que a gente quer. O agronegócio responde por 25% das emissões brasileiras de gases de efeito estufa, mas também pode ser parte da solução. Fazendas como a Toca, em São Paulo, mostram que é possível produzir e regenerar. Seus pomares agroflorestais sequestram carbono enquanto geram lucro. Hoje eu posso afirmar que é possível fazer alimento orgânico com uma produtividade muito boa e em grande escala.
a gente já tem grandes indicações que é possível e o nosso custo de produção cada vez vem diminuindo. Então, quando você equilibra o organismo agrícola e você tem sistemas mais equilibrados e mais equilibrados com a natureza, você tem uma produção melhor e maior. Desenvolvimento de tecnologia é um gargalo, a gente vem trabalhando nisso, a gente tem uma parte de pesquisa que a gente estuda muito sistemas agroflorestais, e em sistemas agroflorestais nada mais é do que você olhar para a natureza e ver como a natureza lida com as coisas e toda a tecnologia que tem atrás da natureza para lidar com os desafios e imitá-la um pouco. E com isso a gente tem aumentado e melhorado bastante nossa produtividade. Quando você compra um alimento convencional, não está na conta o dano que ele está causando para o planeta e para a tua saúde, né? Isso não está na conta. E para a saúde do trabalhador que também está trabalhando com ele. A gente está trabalhando fortemente para desenvolver tecnologia para produzir orgânico com maior produtividade, para baixar custo, para ser cada vez mais democrático. O nosso ponto não é brigar com ninguém, é só mostrar que é possível se produzir alimento organicamente, sem precisar de aditivos químicos. Então é ganha-ganha nas três pernas, social, ambiental e financeira. Começando pela saúde de quem consome, indo para a saúde da Terra e do planeta e para quem trabalha com aquilo sem precisar usar aditivos químicos, também é a saúde do trabalhador rural também. Olha, se a gente partir da premissa que é básica de que toda a degradação ambiental e os problemas que a gente observa hoje com relação ao meio ambiente são dos comportamentos humanos, a gente entende que a mudança de comportamento é basilar, porque senão a gente continua tratando as consequências sem se preocupar com as causas iniciais. Então é como você tratar uma febre sem tentar curar a infecção, e aí você continua tendo todos os mesmos problemas. Se você for lá na origem e tentar mudar o comportamento das pessoas, aí sim você tem mudanças que você pode chamar de sustentáveis, que vão se perdurar no tempo. Um dos focos que normalmente a gente trabalha muito na educação ambiental é trabalhar com as crianças para que elas sejam agentes multiplicadores, né? O nome que é dado. A criança ela tem uma facilidade muito grande de se empolgar e de se vincular com uma ideia nova, caso ela tenha a abordagem correta. A agrofloresta ela se baseia nos princípios de uma floresta, né? A floresta você não usa nenhum adubo, você não tem lixo, né? Como que ela funciona? As folhas que caem no chão vão formando um material no solo, né? Que esse material orgânico que é o adubo da planta. E isso não custa nada, né? Porque são as folhas que caem. Na agrofloresta, como você faz? Você faz as podas, então você não precisa usar nenhum insumo externo, não precisa nenhum adubo de fora, nem químico, né, e nem orgânico. Você usa as próprias plantas a seu favor e vai formando essa camada de solo que alimenta a planta, retém água, então você não precisa de irrigação, não precisa de adubação, né? Então isso é usar a inteligência a seu favor, usar diversos tipos de plantas juntas, consorciadas, né, que a gente fala. Então, numa floresta, você não vê as árvores todas do mesmo tamanho. Elas têm árvores de estratos diferentes, que uma protege a outra, umas que crescem mais rápido, então vão fornecer esse material orgânico. Hoje mesmo eu estava vendo uma entrevista da Ana Primavesi, que é a pioneira aí da agroecologia no Brasil. Ela fala, uma planta ela precisa no mínimo de 80 nutrientes para ela ser realmente saudável. Numa plantação convencional, você coloca um adubo, que é o NPK. Você tem 3 elementos da tabela periódica. Enquanto na orgânica, você coloca praticamente a tabela periódica inteira ali. Esses nutrientes, todos eles vão para a planta, né? E você está consumindo esses nutrientes. Fora isso, o orgânico, você não está contaminando a água, porque quando você coloca agrotóxico, esse agrotóxico vai para a água, né? Se infiltra no solo. A alimentação é uma porta de entrada, né? Todo mundo fala assim, mas eu moro na cidade, qual que é a minha relação com a natureza? Aqui vocês estão numa fazenda, mas comer todo mundo come, né? E quando você sabe a origem disso, de onde veio o seu alimento, como ele foi feito, como ele é produzido, né? Isso vai abrindo uma consciência e que está todo mundo relacionado com isso, né? Não é um privilégio de quem mora na fazenda. Uma semente é tão pequena e contém todos os elementos para criar uma árvore. Sem ela não haveria galhos, nem sombra, nem flores ou frutos. Assim também é a natureza humana. Os impulsos para uma nova consciência já estão aí.
É o som do coração que nos diz que há um caminho possível. E ele passa pela compreensão de que pensamentos, palavras e ações estão conectados e têm um impacto sobre o mundo em que vivemos. O futuro é ancestral. Na delicada equação das mudanças climáticas, a transformação é interna e pede uma mudança de paradigma. Ao olhar para dentro, transformar o que está ao redor. Desde os xamãs da Amazônia até os monges tibetanos, diversas tradições espirituais veneram a terra como mãe. Na cosmovisão indígena, rios e montanhas são seres vivos, não recursos. Essa conexão sagrada gerou éticas de cuidado milenares. O Papa Francisco, na encíclica Laudato Si, declarou a crise ecológica como o grito da terra. Templos budistas na Tailândia abrigam espécies ameaçadas. Sinagogas em Nova York criaram o movimento Greening Reform. A espiritualidade desperta para a emergência planetária. No México, os Wixárikas peregrinam para honrar lugares sagrados. Na Índia, florestas de deuses estão entre as mais preservadas. Essas práticas mostram que quando o sagrado protege a natureza, a conservação pode ser mais eficaz do que as leis. Na verdade, eu acho que tem muitas vítimas já da mudança climática. Tem um monte de pessoas que estão sem recursos para comer, que estão tendo que mudar de lugares, que não estão com acesso à água, que não estão com a segurança de poder seguir sobrevivendo na sua terra. Então a gente está realmente em frente de um momento muito grave. E o que eu acho é que espiritualmente, para ser forte, a gente tem que encontrar formas de ser resiliente internamente. Meditation is just a way to calm ourselves down so that we're not constantly engaged in the busyness of our lives, so that we see everything around us and we experience everything around us in a more holistic way. And also, with being aware, the awareness of the self and practicing spirituality, I view it as kind of like greening the self. It's just like we talk about greening the environment, this is the same, it's actually greening of the self. Well, the key thing is that a lot of things are happening right now in the world, and if you give up hope, it's hard for you to find the courage to forge forward. Although it can be challenging, it took hundreds of years to get to where we are today, and it'll take some time to get to evolve to a higher consciousness. So it's just, you cannot give up hope. There's always opportunities around us. And even though we're going through climate change right now, it's a perfect opportunity for human solidarity. If you don't see the dark, you wouldn't know what the light is. So looking at all the negatives, again, it helps you appreciate humanity and what it means to be human. Filósofos como Arne Naess propuseram uma visão radical. Não somos donos da Terra, mas parte dela. Essa espiritualidade ecológica inspira ativistas a lutarem não apenas por interesses humanos, mas pelo direito de existir de todas as espécies. Igrejas instalam painéis solares, terreiros plantam árvores sagradas, mesquitas adotam energia limpa. Nas periferias, a teologia da libertação abraça a justiça climática. Uma revolução silenciosa une fé e sustentabilidade. Nossa biodiversidade é única, mas nossa maior riqueza é a sabedoria dos povos da floresta. Enquanto o mundo busca soluções, aqui elas já existem. No conhecimento quilombola,
nas medicinas tradicionais, nas visões de mundo que integram ser humano e natureza. Belém 2025 será um teste decisivo. Ou transformamos a cúpula da ONU em ação concreta, ou afundamos em discursos vazios. O mundo deveria olhar para a Amazônia não como problema, mas como solução. O Brasil pode liderar a virada. Temos tecnologia solar, conhecimento agroflorestal, fontes renováveis. O que falta é vontade política. Cada grau a mais de aquecimento evitado, cada hectare preservado, cada espécie salva, será uma vitória na maior batalha da humanidade. As crianças que nascem hoje terão 30 anos em 2050. Elas nos julgarão pelo ar que respirarem, pela água que beberem, pelo mundo que herdarem. As nossas ações nesta década ecoarão por séculos. Não precisamos de heroísmo, mas de consistência. Plantar árvores, cobrar governos, consumir de forma consciente. A mudança começa no quintal, nas prefeituras, no voto. O futuro não está escrito, ele é construído agora por todos nós. A escolha é nossa.